Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de marketing. O assunto da aula de hoje é planejamento de uma pesquisa de marketing. De uma forma bem resumida, o que é uma pesquisa de mercado? Bem, a pesquisa de mercado é a coleta de informações para orientar a tomada de decisões ou solucionar algum problema. Mas você busca essas informações onde? Em diversas fontes. Para saber o quê? Para saber o comportamento do consumidor, para saber como está o teu concorrente, o teu fornecedor, o teu mercado. Mas, segundo a Associação Nacional de Empresas de Pesquisa de Mercado, uma coisa fundamental é que ela é sistematizada e ela gera um registro. Isso é fundamental, ok? Outra coisa que temos que saber, a pesquisa de mercado é muito mais que um simples questionário. Você pode usar um questionário, mas você pode buscar diversas outras ações. Comprar relatórios de mercado. Você pode buscar em diversos lugares essas informações. Isso é uma pesquisa de mercado. Vamos relembrar, para que fazer uma pesquisa de mercado? Primeiro, nós temos que compreender o comportamento do consumidor, como nós já vimos lá. E por que é importante compreender o comportamento do consumidor? Porque só assim a gente vai entender quais são as variáveis que influenciam a tomada de decisão desse fornecedor. Lembrando ainda que a tomada de decisão é influenciada por diversas variáveis socioculturais, psicológicas, individuais, situacionais, e isso tudo molda o jeito de ser, de pensar e de agir desse cliente. E por que molda o jeito de ser, agir, pensar? Porque isso cria necessidades e desejos nas pessoas. As necessidades basicamente são comuns a todos, mas os desejos são diferentes. Você pode ter o desejo de necessidade de matar a sede, mas você pode ter o desejo de matar essa sede não com água, com cerveja, com sorvete, com refrigerante e assim vai. E são esses desejos e necessidades que geram uma demanda, ou seja, um desejo de compra. E você, se conseguir entender muito bem o que vai motivar esse desejo de compra, você vai oferecer os produtos e serviços mais adequados. Continuando a nossa revisão. E o que é um produto mais adequado? O produto mais adequado é aquele que atende o seu objetivo principal, o seu objetivo básico. Mas, para que ele consiga ser atrativo, ele tem que também atender alguma expectativa que o cliente tem. E se você quiser se diferenciar, você tem que ampliar a tua oferta. E você tem que ter sempre em mente o máximo que ele pode alcançar, ou seja, o máximo de potencial que você pode oferecer para o teu cliente. Mas tem um complicador. Você também tem que conviver com fatores além do próprio cliente. Você vai ter fatores internos na tua empresa. Você vai ter também fatores externos. E esses fatores externos, principalmente no microambiente, que é o que nós vamos estudar, está relacionado a fornecedores, está relacionado à concorrência, quer com produtos substitutivos, quer seja com novos produtos que estão chegando, e também com os poderes de barganha do teu cliente. E, embora exista o macroambiente, nesse nosso foco vai ser no microambiente, porque o macroambiente deve ser pensado lá no planejamento de produto, planejamento da empresa, não no planejamento de marketing. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Mas quais são os tipos de pesquisas que existem? Vamos lá. Existem pesquisas chamadas primárias e secundárias. As primárias são aquelas que você mesmo realiza ou contrata alguém especificamente para realizar para você. As secundárias são aqueles que já foram feitos por terceiros e que você vai
ou você obtém essas informações, tipo IBGE, ou Sebrae, ou aquelas que você pode comprar um relatório. Existem também as qualitativas e as quantitativas. A qualitativa é aquela que trabalham com dados subjetivos, são exploratórias. E a quantitativa é aquela que trabalha com dados matemáticos, ou seja, que trazem números. E essas têm métodos mais rígidos. Vamos ver agora como fazer uma boa pesquisa. A primeira coisa que é fundamental é o planejamento de uma pesquisa. O que é o planejamento? Você tem que saber qual é o teu problema, o que você quer com essa pesquisa. Ao saber disso, aí sim você passa a definir onde buscar as informações e qual é o método que você vai usar. Passo seguinte, define os teus instrumentos, as tuas técnicas de pesquisa e a partir daí elabora esse plano de pesquisa em um cronograma, uma agenda para a realização. Passo seguinte, passa a realizar isso daí. Coleta as informações ou aplica o instrumento, faz a tabulação e análise e avaliação dessas informações e elabora um relatório e apresenta esses resultados a quem vai usar isso daí para tomar as decisões de marketing, que são, na verdade, a ação que você vai fazer em cima de tudo aquilo que você obteve de informação. Então, a primeira coisa é identificar o problema e o teu objetivo. O que você precisa resolver? Esse é o teu problema. O teu objetivo, tá? Você pode ter diversos objetivos e você pode quebrar isso daí e essa quebra são os secundários, que cada um pode gerar uma nova pesquisa. E quando se fala para entender o comportamento do consumidor, é importante fazer segmentação para entender as diversas características dos mais diferentes grupos existentes. Mas como segmentar? Primeiro, identifique características ou variáveis que você pode agrupar as pessoas e detalhe essas características. Associe essas características e dê um nome aos diversos segmentos. Depois você vai avaliar aquelas pessoas que têm as mesmas características, se tem potencial ou não para o teu negócio. Depois dessa avaliação, aí sim, você fala o seguinte, isso me interessa. E a partir daí ele passa a ser um segmento que você vai atacar. E quando se fala em agrupamento de variáveis, esses são as bases de segmentação mais utilizadas. Podem ser comportamento, pode ser alguma coisa psicológica, pode ser demográfica, pode ser geográfica. Por exemplo, eu tenho um nome lá chamado descolado consciente. O descolado consciente é aquele que tem faixa etária de 25 a 45 anos, renda de 2 a 10 salários mínimos, gênero masculino e mora na cidade de Cajamar. O estilo de vida dele é descolado e atitude ambientalista. Com isso, você cria um grupo que você vai atrás e esse passa a ser o seu segmento. Detalhando um pouco mais, segmentação geográfica significa dividir o mercado em diversas regiões geográficas. Pode ser bairro, pode ser cidade, pode ser estado, país, região norte, nordeste, sudoeste. Isso significa você fazer uma segmentação geográfica. As pessoas que eventualmente, os clientes que se localizem em determinada região. Tem também a demográfica, como nós vimos. A demográfica tem a ver com idade, tamanho da família, sexo, ocupação, nível de escolaridade. Mais uma vez, você agrupa por alguma dessas características. A psicográfica tem a ver com hábitos, atitudes, comportamentos, estilo de vida, personalidade. Por exemplo, tem uma tendência muito grande de crescimento naqueles que são socialmente responsáveis, que gostam de produtos orgânicos, vegetariano. Esse é um tipo de segmentação. E o último dos mais utilizados é a questão comportamental. Ocasião de compra, o status do usuário. Ou seja, ele é um cliente que ele muda de produto porque ele gosta de inovação ou ele é fiel a um determinado produto. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa.
Aqui, bem rapidamente, exemplo de um perfil do consumidor. Você vai fazer uma pesquisa de perfil do consumidor? Tá bom. Você tem que estabelecer o teu objetivo principal e depois alguns objetivos secundários. Por exemplo, que você vai querer saber o tipo de cliente que frequenta determinado lugar, qual é o hábito de consumo e assim vai. Esses são os seus objetivos secundários, por exemplo. Passado a etapa de definir o teu problema e os teus objetivos, agora você começa a definir o outro passo, que é qual é a fonte de dados, qual é o método de pesquisa que você vai usar. Lembrando que o método pode ser quantitativo, qualitativo e depois, a partir daí, você vai definir os teus instrumentos. Exemplo de definição de tipo de pesquisa. Para a pesquisa relacionada ao meu cliente, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa e como método eu vou usar a entrevista. Para saber sobre os meus concorrentes, eu vou fazer um tipo cliente oculto, qualitativo, porque é subjetivo, tá? E vou ter um roteiro para fazer isso daí. Quanto aos meus fornecedores, também vai ser qualitativa, mas não do tipo cliente oculto, vai ser uma entrevista pessoal. E assim vai. Definidos os tipos de pesquisa, agora eu começo a detalhar quais são as técnicas e os instrumentos. Por exemplo, eu vou usar questionário, eu vou usar entrevista, eu vou fazer uma análise documental, eu vou fazer observação direta, grupos focais, e agora eu tenho que descrever o meu questionário. Eu vou fazer um guia de entrevista. Eu vou fazer um checklist do que eu tenho que procurar nos documentos, e assim vai. Um exemplo de um guia de um questionário. Que pergunta que eu vou fazer? É múltipla escolha? É respostas em aberto? E a minha entrevista? Eu tenho que ter um roteiro de entrevista. O que eu vou conversar com a pessoa que vai ser entrevistada? Ou ainda, um formulário para registrar observação direta. Eu vou fazer um checklist, um xizinho no que eu estou olhando. Beleza. Já pensei tudo? Então agora eu vou documentar. Vou fazer o meu plano de pesquisa. Qual que é o meu problema? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu público-alvo? Ou seja, atrás de quem e de quais informações eu vou? Qual é o tipo de dados e fontes que eu tenho que procurar? Quais são os métodos e os instrumentos que eu vou usar? Qual que é o meu cronograma? Quanto tempo eu tenho para realizar? O que eu tenho que fazer em cada etapa? E, principalmente, quais são os riscos e dificuldades que eu vou poder encontrar e que, se eu encontrá-los, como que eu posso contorná-los? Tudo isso tem que estar nesse plano de pesquisa. E a parte final, revisão. Onde que eu jogo todas as informações? No chamado Sistema de Informações de Marketing, em especial no Sistema de Pesquisa de Marketing. Vamos praticar então? Continuando aquele projeto. Parabéns! Aquela proposta que você fez de projeto foi aprovado. E agora a gente tem que colocar em prática. A primeira coisa que a gente tem que saber o que é. Nós temos que ir ao mercado e saber quem é o perfil do nosso consumidor, qual que é o potencial de mercado, se existe concorrência e como é que ela está, qual é o melhor ponto ou a forma de vender. Isso, então, é o que nós temos que correr atrás. E o primeiro passo é planejar essa pesquisa de mercado e os instrumentos que você vai usar para chegar aquelas informações que você precisa. Como? Usando um formulário chamado Plano de Pesquisa de Mercado, cujo link já está disponível. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?